Fala galera do canal, que o Católico Bezed mais uma vez. Vamos para a minha opinião sobre o debate de ontem entre os três católicos, Thiago Lopes, Lucas Clautal e Gabriel Clautal. Bom, eu vou deixar minha opinião do que eu achei das argumentações católicas e o que eu achei das argumentações, entre aspas, dos protestantes. Foi um debate 3 contra 3. Infelizmente, o Thiago não estava presente, ele estava online, porque o cara também mora muito longe, né? Lá na Paraíba, se não me engano. Então, é complicado, né? Mas, vendo como é que foi o contexto do debate, sinceramente, mais uma vitória católica. Porque enquanto o catolicismo estava dando argumentos sistemáticos, argumentos que têm total sentido nas escrituras, na tradição, na doutrina católica, os protestantes estavam, como sempre, batendo em espantalhos. Então veja, protestantes, aprendam uma coisa: quando vocês forem para um debate, estudem a doutrina católica. Não chegam lá querendo refutar a infalibilidade, batendo na impecabilidade. Impecabilidade não é doutrina católica. Infalibilidade é doutrina católica. São coisas diferentes, apesar dos nomes parecerem um pouco, são coisas extremamente diferentes. E hoje vamos ver o que a igreja ensina sobre infalibilidade e se tem alguma coisa a ver com impecabilidade, que era o que principalmente o Israel e aquele outro pastor, um moreninho que eu não sei o nome dele, estava batendo nessa impecabilidade. Citaram até o Papa Borgia, que é um papa polêmico aí na igreja, como se isso iria refutar a Igreja Católica. Só que os gêmeos, muito bem inteligentes, citaram: Borgia não ensinou doutrina contrária à de Cristo, ou seja, ele pode ter uma vida totalmente torta, mas em questão de ensinamento, ele não ensinou para a Igreja Universal uma doutrina errônea, uma doutrina herética. Então, vamos primeiramente para o Catecismo da Igreja Católica, no número 889 até o número 892, e ver o que a Igreja ensina sobre infalibilidade papal. Para manter a Igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo, que é a verdade, quis tornar sua igreja participante de sua própria infalibilidade. Pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus adere infalivelmente à fé, guiado pelo magistério vivo da igreja. Ou seja, o magistério ele é vivo, o magistério ele é composto de bispos. Esses bispos não têm autoridade para criar coisas do nada. Os bispos, eles simplesmente guardam a fé dos apóstolos, ou seja, eles protegem a verdadeira fé de heresias, como, por exemplo, o protestantismo. Continua. A missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com seu povo. Deve protegê-lo dos desvios e das quedas e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar, sem erro, a fé autêntica. O ofício pastoral do magistério está, assim, ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Para executar esse ofício, Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costumes.
O exercício deste carisma pode assumir várias modalidades. Ou seja, o catecismo está toda hora enfatizando duas coisas: fé e moral. Fé e moral. Na questão de ensinamento. Ou seja, o bispo pode ser corrupto. O bispo pode, fazer várias atrocidades. Mas esse bispo, em comunhão com o Papa, não pode ensinar coisas contrárias à fé e à moral. Se um bispo faz isso, ele está fora do corpo de Cristo. Ele está sendo herege, anátema. Se o Papa faz isso, ele não pode fazer isso. Ele não pode ensinar para a Igreja Universal algo que vai ser contrário ao magistério da Igreja e ao próprio Cristo. Goza desta infalibilidade o pontífice romano, chefe do colégio dos bispos, por força de seu cargo, quando, na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis e encarregado de confirmar seus irmãos na fé, proclama, por um ato definitivo, um ponto de doutrina que concerne à fé ou aos costumes. A infalibilidade prometida à Igreja reside também no corpo episcopal, quando este exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro, sobretudo em um concílio ecumênico. Quando, por seu magistério supremo, a Igreja propõe alguma coisa, a crê como sendo revelada por Deus, como ensinamento de Cristo, é preciso aderir na obediência da fé a tais definições. Esta infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. Ou seja, não é o Papa que está inventando coisa, não é um bispo que está inventando alguma coisa. O que está acontecendo é que Deus está revelando aquilo para o Papa. Lembra daquele famoso versículo onde tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja? Bom, veja versículos antes. Cristo pergunta aos apóstolos: o que os outros dizem? Quem é o filho do Messias? Quem é o filho de Deus? Quem é o Messias? Aí os apóstolos vão dizer: bom, uns dizem que são Elias, outros dizem que é João Batista. E Jesus pergunta: e vocês, magistério, o que vocês dizem? Quem é o Messias? Todos calam. E Pedro fala, para quê? Para confirmar os irmãos na fé. Ele fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus, ele logo fala: bem-aventurado você, Simão, pois não foi a carne, ou seja, não foi seu intelecto, não foi sua inteligência que revelou isso, mas o Pai que está no céu. Então, quando um Papa proclama algo ex cátedra, não é ele criando doutrinas à cabeça, não é ele que ouviu um padre e falou: olha, gostei. Não, é o Pai que revela para o Papa. Então, se é uma coisa que vem de Deus, essa coisa é pura, é santa, é legítima, é infalível. No parágrafo 892, diz o seguinte: a assistência divina é também dada aos sucessores dos apóstolos, ao ensinarem em comunhão com o sucessor de Pedro e, de modo particular, com o bispo de Roma, pastor de toda a igreja, quando mesmo sem chegarem a uma definição infalível e sem se pronunciarem de forma definitiva, eles propõem, no exercício do magistério ordinário, um ensinamento que leva a melhor compreensão da revelação em matéria de fé e de costume. A estes ensinamentos ordinários, os fiéis devem aderir com o religioso obséquio do Espírito, o qual, embora se distinga do assentimento da fé, o prolonga. Ou seja, qual é o papel de um bispo? Por exemplo, o bispo de uma diocese, que nem da minha diocese, Dom Adair. Qual é o papel dele? O papel dele é confirmar o seu rebanho. Confirmar como? Confirmando desde que esteja
a favor, desde que esteja em comunhão com a igreja, com o Papa. Se o Dom Adair, por um acaso, falar os gregos estão corretos e nós estamos errados, nós devemos negar o filioque, ele está se retirando da igreja, ele está caindo em cisma, ele está ensinando a doutrina errada, porque o bispo em si, ele não é infalível. Quem é infalível é o Papa, o sucessor de São Pedro, lá na Cátedra de Pedro. Agora significa que o cara, por ser Papa, ele nunca erra? Não, não é isso que estamos defendendo. Mais na frente irei explicar sobre isso. No último capítulo aqui, que irei abordar hoje, no parágrafo, na verdade, 2035, diz o seguinte: o grau supremo da participação na autoridade de Cristo é assegurado pelo carisma da infalibilidade. Esta tem a mesma extensão que o depósito da revelação divina, ou seja, os apóstolos, eles eram infalíveis. O Papa, ele é infalível. Estende-se ainda a todos os elementos de doutrina, incluindo a moral, sem os quais as vertentes salutares da fé não podem ser preservadas, expostas ou observadas. Veja, o que temos aqui? O apóstolo, ele é infalível. São Pedro é infalível, São João é infalível, São Marcos é infalível. São Marcos, na verdade, não. Os apóstolos em geral. Então, veja, se eles são infalíveis, eles não podem ensinar coisas erradas. Então, toda vez que um apóstolo iria ensinar os seus discípulos ou iria ensinar uma igreja, uma comunidade, eles eram infalíveis. Por quê? Porque eles eram os inteligentes? Não, porque eles tinham a assistência de Deus, a assistência do Espírito Santo. O Papa, do mesmo modo. Iremos ver aqui alguns trechos do documento Pastor a Eternos, onde vai deixar escancarado o que é a infalibilidade papal. O capítulo 1, Instituição da Primazia Apostólica no Bem-aventurado Pedro. Veja o que está escrito. Esta é, portanto, a razão pela qual as outras igrejas, isto é, todos os fiéis de todas as partes do mundo, tiveram de ser guiadas pela Igreja de Roma, por causa de sua posição e preeminência e autoridade, para que, naquela sé da qual emana todos os direitos da comunhão divina, pudessem se articular como membros unidos à cabeça, em um só corpo. Portanto, se alguém disser que não é pela ordenação do próprio Cristo Senhor, isto é, por direito divino, que o bem-aventurado Pedro tenha sucessores no primado sobre a Igreja Universal para sempre, ou que o Romano Pontífice não é sucessor do bem-aventurado Pedro, no mesmo primado, seja anátema. Ou seja, aqui não está falando nada, exatamente nada sobre o Papa não pode pecar. Ao contrário, aqui está falando da primazia da Igreja de Roma sobre as outras igrejas e sobre todos os cristãos. Então, para a gente estar com certeza na reta doutrina, na ortodoxia, nós devemos aceitar que o Papa é o primas, é o primeiro, e ele tem essa autoridade preeminente sobre todas as igrejas. E quem nega isso, que seja anátema. Também vai dizer o seguinte, no capítulo do documento, no capítulo 3, vai dizer da força e da natureza da primazia do Romano Pontífice. Do poder supremo do Romano Pontífice para governar toda a Igreja, deriva também o direito de comunicar-se livremente no exercício desse ofício com os pastores e fiéis de toda a Igreja, a fim de instruí-los e orientá-los no caminho da salvação.
Condenamos e rejeitamos, portanto, as pretensões daqueles que acreditam ser legítimo impedir essa comunicação entre a suprema autoridade e os pastores e fiéis, ou que desejam subjugá-la ao poder civil, visto que sustentam que as decisões tomadas pela Sé Apostólica ou por sua vontade para o governo da Igreja não podem ter força e efeito a menos que seja confirmada pelo poder civil. Portanto, quem diz que é possível recorrer a um concílio ecumênico como se este estivesse investido de um poder superior contra a sentença do Romano Pontífice, desvia-se do caminho reto da verdade. Ou seja, aqui está deixando claro uma objeção que o pastor Israel fez lá no debate, onde o pastor Israel cita um possível papa, onde ele proclama, ensina que o arianismo era correto, onde ele assina um documento lá, mostrando que sim, era correto o arianismo. E bem, vejamos que é uma mentira, pois naquele momento, o papa em questão, não estou recordando o nome, ele estava exilado, e ele foi pressionado a assinar aquele decreto. Ou seja, se ele foi pressionado, ele não foi livre em sua ação. E isso não mostra que é uma autoridade infalível. Então ali não entrou a infalibilidade papal. Isso mostra que se o Papa, ele, de algum modo, foi coagido a tal coisa, essa autoridade infalível dele não aparece aqui. O Papa só proclama algo livremente. No capítulo 4 do Magistério Infalível do Romano Pontífice, vai dizer isto: o Espírito Santo, de fato, não foi prometido aos sucessores de Pedro para revelar, por sua inspiração, uma nova doutrina, mas para guardar escrupulosamente e divulgar fielmente, com sua assistência, a revelação transmitida pelos apóstolos, isto é, o depósito da fé. Foi precisamente esta doutrina apostólica que todos os veneráveis padres abraçaram e os santos doutores ortodoxos veneraram e seguiam, sabendo bem que esta sé de São Pedro permanece sempre imune a todo erro em virtude da promessa divina feita pelo Senhor, nosso Salvador, ao príncipe de seus discípulos. Abre aspas, roguei por ti para que tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, fortaleça os teus irmãos. Portanto, mantendo-nos firmes na tradição recebida desde o início da fé cristã, para a glória de Deus, nosso Salvador, para a exaltação da religião católica e para a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, proclamamos e definimos como dogma divinamente revelado que o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, isto é, quando exerce seu supremo ofício de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude de seu supremo poder apostólico, define uma doutrina concernente à fé e à moral, vinculada de toda a Igreja, pela divina assistência que lhe foi prometida na pessoa do bem-aventurado Pedro, gozando da infalibilidade com que o Divino Redentor quis dotar sua Igreja para definir doutrinas concernentes à fé e à moral. Portanto, tais definições do Romano Pontífice são imutáveis por si mesma e não pelo consentimento da Igreja. E termina assim: se alguém, portanto, ousar por-se-á esta nossa definição, Deus nos livre, seja anátema. Então veja, aonde que o documento está dizendo que o Papa não pode pecar? Não tem falando isso. Onde o catecismo está dizendo que o Papa nunca peca? Não está dizendo isso. O que está afirmando é: o Papa, ele, quando vai ensinar para a Igreja Universal, o que é a Igreja Universal? É a Igreja Católica, a Igreja Romana, a Igreja de Alexandria, a Igreja Copta, a Igreja
das demais localidades do mundo. Quando ele vai ensinar para todas essas igrejas, isso significa que o Papa não erra. O Papa é infalível na questão de fé e de moral. Se ele falar, é proibido usar camisinha no ato conjugal, então está proibido, acabou. E de fato é. Se o Papa falar, Maria, quando ela foi assunta, ela não passou pela morte, e ele falar, ensinando para toda a igreja ex cátedra, acabou. Roma falou, a causa acabou, como já dizia Santo Agostinho. Então, não adianta, protestante, você ir para um debate e ficar falando que o Papa peca. Ok, o Papa peca, ninguém nega isso. O que nós afirmamos é, o Papa não ensina nada errado de forma ex cátedra, de forma para toda a Igreja Universal. Pode citar Papa Francisco, falando que todas as religiões levam a Deus, que todas as religiões são um caminho para Deus. E veja, ele não estava falando como o Papa infalível, não. Ele estava falando como a pessoa do Papa Francisco, como o Bergoglio, vamos dizer assim. Então ele estava dando a sua opinião, o que ele entende, e não o que Deus revelou, como o próprio Cristo disse a São Pedro. Não foi a carne que te revelou, e sim o Pai que está no céu. Então, o Papa ele confirma os seus irmãos na fé, porque assim ele é instruído, ele é ajudado pelo Divino Espírito Santo que Cristo nos deixou aqui na Terra. Então, pessoal, esse é o vídeo, essas foram as minhas opiniões, porque a minha opinião é a doutrina católica. Então, deixe os comentários, siga as redes sociais e atentos para o próximo vídeo falando sobre as igrejas miafisitas.